Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um Cachaçinha com Alho. Hoje, dia 13 de janeiro de 2020, com a camisa do Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas. Iniciando mais um gauchão, nada melhor do que a camisa do primeiro campeão gaúcho que venceu uma partida, né, contra o Grêmio por 5-1. O que achou? Cadê a cachaçinha, Jesse? Mas esqueci só da cachaça, mas ela já tá chegando, né? A gente vai buscar ali, né? Vamos dando prosseguimento. Então, o Brasil de Pelotas, né, tem uma história muito interessante e é o primeiro campeão gaúcho da história. Então, nesse mês que começa o Campeonato Gaúcho, nós estamos homenageando nessa nossa live o primeiro de todos os campeões gaúchos que ainda venceu o campeonato em cima do Grêmio. Que nunca foi pouca coisa, né? O Grêmio é um time de tradição, até hoje, né? Acreditem. E mais do que isso, foi um clube que teve projeção nacional, chegou a ter o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 85 e em 56 fez uma excursão vitoriosa por toda a América Latina. Em 1950 ganhou da seleção uruguaia. Então, nossa homenagem no futebol hoje ao Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, né? Começo hoje falando sobre religião. Veja que saiu uma pesquisa do Datafolha de que 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos, 10% dizem não possuir religião, 3% são espíritas, 2% se declaram umbandistas, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 1% de ateus, e 0,3% são da religião judaica. Tu veja que fica difícil botar a culpa nos ateus quando eles são apenas 1% da população. Eu já falei de religião em algumas outras vezes, gente, e para mim é muito fácil falar de religião. Inclusive essa história, a religião não tem nada a ver com a política. Ela tem e não tem. A religião, ela define princípios que a gente tem ou não tem, que a gente acredita ou não acredita, e isso pode aprovar ou não, aprovar ou participar, né, de processos políticos. Do ponto de vista do que eu acredito, sendo religião, inclusive, quer dizer religação, de religar a Deus, é muito improvável que qualquer religião pregue o ódio, a discriminação, o preconceito. No entanto, na prática, a gente vê, sim, muitas religiões, né, pregando, às vezes não oficialmente, né, isso. A gente vê muito pastor, infelizmente, e obviamente que isso há exceções também na Igreja Católica, em outras igrejas, né, se ocupando dos espaços para oferir dinheiro, e isso não é nenhuma novidade, né? Para te ter uma ideia, vocês terem uma ideia, o Chico Anísio tinha um personagem do Tim Tones há 20 ou 30 anos atrás, né, que era um pastor que usava da religião para isso. Agora, poucas vezes na história do Brasil a religião, especialmente a evangélica e o campo conservador da Igreja Católica, estiveram tão ligados e sintonizados na política a ponto de apoiarem neofascistas que hoje estão no governo, né? E aí sim, aí é uma contradição enorme, porque Jesus pregava um projeto de harmonia, de solidariedade, que não é esse, né? Mas o fato é que os evangélicos cresceram substancialmente no Brasil, né? E que a gente que se propõe a construir uma sociedade, né, mais harmônica, tem que achar um jeito de construir esse debate. O PT já criou, inclusive, uma setorial, né, dos evangélicos para poder dialogar com essa população, porque nós temos autoridade, não só nós, como toda a esquerda, para dialogar com quem tem religião. Nós nunca fomos contra a religião, né? Não há nenhum movimento da esquerda, nacional ou internacional, contra qualquer religião. Há movimentos contra todas as pessoas sensatas, contra a ignorância vinda de qualquer lugar, inclusive de religiões, né? Inclusive eu indiquei na última vez um filme chamado Dois Papas, que eu acho que tem uma síntese muito interessante sobre religião e que todo mundo que se diz cristão deveria ouvir, ainda que não fosse católico, porque o debate ali é muito maior, é sobre que Deus a gente acreditar e o que fazer. E essa é a proposta. Ainda sobre filme, eu vou dar dicas de culturais hoje, tá? Saiu no Netflix, assisti ontem, A Lavanderia, sobre o escândalo Panama Papers, né?
que é sobre como se faz, como os bilionários deste mundo comandam esse país e escondem dinheiro em paraísos fiscais. Para quem é pobre de direita e pensa que tem um carrinho na garagem, tem um saláriozinho, uma coisa, e pensa que é rico e olha para os outros com discriminação, deveria ver esse filme para ver o quanto a gente é pobre e manipulado por quem realmente tem dinheiro neste mundo e que comanda. Talvez a fase da humanidade que menos falta dinheiro e que falte bens materiais à humanidade, mas falta muita distribuição de renda, né? E essas pessoas comandam o mundo. A Lavanderia é um excelente filme com Antônio Bandeiras, a Meryl Streep, é isso? Né? E outros figuraças do cinema internacional. Também, e Democracia em Vertigem, quem ainda não assistiu, que é um documentário de uma brasileira sobre o período de 2016 em relação ao impeachment da Dilma e todas as falcatruas ali expostas. É um filme que está indicado ao Oscar. Deve ter sido porque quem indica o Oscar é comunista. Imagino eu. Né? Ou porque de fato aconteceu algo muito estranho, muito anormal em termos de democracia neste país no ano de 2016. Eu, inclusive, considero um marco na nossa trajetória política. De 88 a 2016 nós vivemos um período de democracia, pelo menos o mais amplo que nós já vivemos, ainda que com restrições. Mas 2016 para cá as instituições estão devendo e muito ao país, quando a gente teve um impeachment de uma presidente legitimamente eleita com base num suposto crime de pedalada fiscal que até hoje não foi sequer provado, e mesmo que fosse, seria uma mera irregularidade, né? E não jamais um crime de responsabilidade. Ainda sobre isso, sobre a política, o Luciano Bivar, presidente do PSL, gente, vocês, quem sabe, quem está acompanhando a política, o presidente Bolsonaro saiu do PSL, acreditem. Sabe por que ele saiu? Porque tem uma briga pelo fundo eleitoral, fundo partidário. Só neste ano, 2019, foram 87 milhões para o PSL e eles estão brigando. Para quem destina esses 87 milhões. E por isso o Bolsonaro fundou um novo partido, Aliança Nacional, a ANAL. Pois bem, todo aquele discurso de ser contra, né, as benesses de quem está no poder, as vantagens, como é que se chama? Os privilégios, né, ele cai por terra quando uma briga daqueles que ganharam dizendo isso, ela se dá por dinheiro do fundo eleitoral. Inclusive eles saíram do partido e querem levar o fundo eleitoral junto. Analise bem isso. Eles saíram, e dentro do PSL, bem ou mal, eles se elegeram. Né? E saíram de 3 ou 4 deputados para 52 deputados. 52 deputados o PSL elegeu em 2018. Né? 87 milhões foi o ano passado. Esse ano vai ser muito mais porque tem eleição. Né? E o Luciano Bivar disse que eles ficaram ensandecidos, presidente do PSL, e que é isso que eles buscavam, esse dinheiro. E mais, ele diz que o governo está mais preocupado com a pauta dos costumes e do conservadorismo do que com a questão da economia. Né? E aí eu quero debater sobre o salário mínimo. Erroneamente, muitas pessoas, inclusive da esquerda, e eu li um texto hoje do Cristóvão Buarque, dizendo que a esquerda caiu na cantilena de que o Bolsa Família fazia grande diferença. Eu nunca vi ninguém da esquerda dizer isso, a não ser o Cristóvão Buarque agora, não sei. Porque nós sempre dissemos que uma das políticas que mais distribuíram renda nos governos Lula e Dilma foi a valorização do salário mínimo, que teve um aumento real em 13 anos de governo de 77%. Isso sim é impactar a economia de um país, isso sim é tu criar um mercado interno poderoso, onde tu pode ter cadeias produtivas voltadas ao mercado interno e não tudo ao mercado externo. Nós vimos isso na questão da carne. Porque se tu não tem gente com grana para comprar carne aqui, tem que vender para fora. Aí fica mais caro ainda para quem está aqui. Entenderam? Como tu pode melhorar a vida do povo ou piorar a vida do povo a partir de uma questão econômica? Enquanto isso, a direita fica fazendo discurso sobre a cartilha do MEC, não sei o que, dizendo que vai ter hino nos
os cadernos escolares, sempre teve hino, tia. Mas que bobagem, isso é uma coisa para quem nunca foi numa escola, para quem nunca acompanhou uma escola na vida. É umas bobagens. E o povo perdendo dinheiro, porque acabou a fórmula. Lembra como era a fórmula que o Lula e a Dilma criaram? Era inflação mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. Então agora, nesse ano, o PIBinho do Temer deu 1,1. Né? Seria os 4,02 mais 1,1. 1,1 ficou fora. Aí alguém vai dizer, mas é só 1,1, não faz diferença. Não faz diferença a tua senhora, sua avó, abençoadinho. São 7 bilhões a menos na economia circulando no Brasil. Que ia circular onde? Nas camadas mais inferiores da sociedade, que poderiam comprar mais, que ia circular mais esse dinheiro. 7 bilhões, só esse 1,1% que foi surrupiado, roubado dos mais pobres. Eu vi esse debate, a direita adora dizer que salário mínimo não é importante. Não é importante porque não é eles que ganham o salário mínimo, não é o prefeito José Flávio Godoy da Rosa, firme lá em Fontoura Xavier. Né? Fontoura Xavier lá, o pessoal bate muito no Zé Flávio. E só fazendo um parênteses aí, eu já vi essas coisas acontecerem na política e acho que vou ver de novo, Zé. Quando a crítica ela é desarrazoada, ou seja, ela é para além, ela é com ódio, ela fortalece aquele que recebe essa crítica quando ela se torna injusta. Todos nós merecemos alguma crítica justa, né? Ninguém faz tudo certo, né? Mas quando ela é desarrazoada, quando ela é violenta demais, quando ela joga todos os problemas do mundo sobre uma pessoa, né? Ela perde a credibilidade. E aí, provavelmente isso que vai acontecer em Fontoura, o prefeito José Flávio vai sair fortalecido deste embate diário e sem qualquer trégua que tenha aí em Fontoura. Mas eu tenho acompanhado o trabalho e tem sido muito, muito proveitoso, né? E Fontoura Xavier está muito bem servida de prefeito e de administração. E há de fazer ainda muito mais. Né? Então, gente, mas quando a gente se preocupa com esse debate, que não estou dizendo que são debates menores, a questão dos costumes. Eu acho que a gente tem que combater o machismo, tá dentro dos costumes e também da economia. A gente tem que combater a homofobia, tem que combater essas coisas para que as pessoas possam viver plenamente. Né? Mas a gente não pode, isso não pode se tornar um pega-ratão para nós, né? Nós temos que debater com o povo trabalhador aquilo que é também essencial, que é o salário, a renda, o emprego, né? E poder fazer esse debate de forma muito tranquila, porque nenhum debate sobre a vida das pessoas está alheio à política. Que política nada mais é do que isso, é como a gente vive. E como a gente vive tem elementos de... Por que a política é a ciência das ciências? Porque é como a gente vive, envolve tudo como a gente vive. Mas uma baita sacanagem está acontecendo agora quando o salário mínimo não é reajustado de acordo com os parâmetros elaborados no governo Lula, que fez com que Lula e Dilma fizeram com que o salário mínimo chegasse a ser 70, estou falando dos valores reais, né? Não só aumento descontado da inflação, mas descontando a inflação, dobrou. E quem recebe o salário mínimo, as famílias que têm um aposentado, que tinham, né, alguém recebendo um benefício da Previdência Social, viram muito o que é isso, essa transformação que foi na vida dessas famílias que puderam comprar mais e viver melhor. Tá? Alguma coisa aí, dona Geizinha? Complementando sobre a situação lá de Fontoura Xavier, o Christian falou. E os homens de preto que andam lá por Fontoura Xavier? Lá também tem mais disso ainda pra Fontoura, né? Fontoura teve, né? Tem uns homens de preto lá que eu saiba são pessoas excomungadas da Igreja Católica, ou seja, em que pese de sacramento eles possuem de padre, mas não são padres, inclusive estão lá para fundar uma nova congregação, organização religiosa, o que em si não é crime. Agora, se valerem de outras coisas, é possível que isso se torne algo perigoso, né? De qualquer forma, em qualquer religião, as pessoas têm que ter muito cuidado sobre o que estão seguindo e o que estão acompanhando. Né? Acho, inclusive, aí me metendo um pouco mais na religião, gente, a gente tem que pesquisar mais. Quem vai ler a Bíblia, por exemplo, tem que estudar sobre de onde é que saiu, de onde é que veio. Sabe? Não dá para pegar interpretações literais descontextualizadas da Bíblia. Não custa nada a gente pegar e abrir o Google e procurar uma informação confiável. Né? Sobre quase tudo existem informações confiáveis, né? E
sobretudo, também existem não confiáveis. Tem que saber ler e interpretar. Né? Algo mais? O Christian disse que em Fontoura Xavier o salário mínimo faz diferença. Em Sucupira não faz, porque é rica, com a economia dolarizada. Não, faz lá e faz aqui, Cristian. Talvez lá eles tenham uma noção maior disso, e aqui o povo ainda não tenha percebido isso, né? Mas na verdade faz em qualquer meio popular, né? E aqui Soledade é uma cidade bastante pobre, uma cidade que depende, sim, inclusive, dos benefícios da Previdência Social, né? Tem alguma coisa mais equilibrada aqui ou ali, mas a nossa economia é muito frágil, né? A nossa economia regional é muito frágil e precisa de investimento e precisa do poder público, da presença real na saúde, na educação, na previdência, no salário mínimo. Uma vez eu vi um advogado dizendo, logo que eu comecei a advogar, o Olívio tinha criado o salário mínimo regional, o Fernando Henrique tinha autorizado e o Olívio criou. Ele disse, mas o governo cria, mas não paga, porque não sei o quê, porque o valor de referência na época era menor que o salário mínimo dos empregados estaduais, que nenhum recebia menos que o mínimo, mas o valor de referência era menor que o mínimo. Então eu quis fazer uma falácia em relação a isso. Acontece que aumentar o salário mínimo aumenta o poder de barganha dos trabalhadores e das trabalhadoras que passam a ganhar mais. Ponto. E o governo tem que ter coragem para tomar atitude. E o Olívio teve, o Lula teve, o Tarso teve e outros não têm. E porque se incomodam com o setor empresarial, industrial, com o setor agrário, com todos os setores que não são inteiramente, mas que são boa parte conservadores e reacionários no Brasil, infelizmente. Poderiam ser mais progressistas e ganhar mais, inclusive. O Ronaldo tá falando aqui. Amigo, os pobres perderam o direito até de comer carne. É verdade. Infelizmente, o poder de compra, vou repetir, o poder de compra do povo, a camada mais pobre da população, de 2016 para cá diminuiu cerca de 20%. E eu sempre disse isso, gente. Você que é da classe média, que ganha hoje, vamos dizer, 5, 6, 7, 8 mil reais por mês, ou que sua renda familiar é de 10 mil reais por mês, ou de 8, ou de 7, ou de 6, tu não vê essas coisas, abençoado. Porque para ti pagar 15 pila a carne ou 20 ou 22 não vai fazer muita diferença. Mas para quem ganha 998 ou vai ganhar 1.039, faz diferença a conta de água, né, Cristian? Faz diferença a conta de luz, faz diferença porque o dinheiro é contadinho, é diferente de quem ganha mais. Inclusive, se nós debater sobre carga tributária, esse é o grande debate sobre carga tributária, né? Porque a nossa carga tributária é sobre o consumo, tributa mais, inclusive, quem come mais e não quem tem mais. E pobre e rico comem, né, na mesma proporção, só que rico gasta um pouquinho mais na qualidade dos produtos, gasta mais na qualidade dos produtos, mas todo mundo tem que comer. Então todo mundo paga imposto sobre o que come, sobre o consumo, né, e não sobre o que tem. O imposto de renda no Brasil, em que embora ele, vamos dizer assim, ele tem essa questão de ser progressivo, na prática a gente sabe que muita coisa não se paga imposto no país, né? Que não existe imposto sobre grandes fortunas e tantas outras coisas que poderiam melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. A Orlando Muniz está dando uma boa noite. Boa noite. Eu e Nery estamos te assistindo, parabéns. Muito obrigado pela companhia. Aliás, muito obrigado a todos que nos acompanham aí. Sobre a política local, gente, ouvi o Olavo Valendorf sábado, tá? Acho que a política em Soledade está bem difícil, né? Bem difícil, essas duas candidaturas que se apresentam, mais a candidatura do Manir que está nos assistindo e outras, elas ainda podem ter muito jogo político aí, né? Tem muito partido que não se definiu, como é o caso do PT, é o caso do PL, que agora deverá receber o Jonas Moraes, imagino, não sei, o PDT, né? Acho que muita gente ainda pode rever posição, né? Embora hoje a eleição esteja polarizada. Agora, só uma candidatura vai sair vitoriosa, aquela que apresentar alguma lógica política em seus discursos e algum programa que aglutine mais gente, né? Ou, infelizmente, que aglutinar mais gente sobre com outros argumentos que não esses, né?
Infelizmente também se ganha, a gente vê historicamente muita gente ganhando eleição sem ter programa, sem ter um discurso razoável, mas aglutinando gente. Enfim, vai ter muita coisa, né? Né, vereadora Sandra? E aí em Fontoura também, toda a região vai ser uma peleia bonita aí. Algo mais? Pessoal, recapitulando, o povo trabalhador está perdendo renda, está desempregado e nós precisamos reagir e ter muito cuidado e dialogar com todo mundo, né? E fica a dica cultural de hoje. 2 papos, já que foi da semana passada. A Lavanderia está na Netflix, quem tem acesso aí pode assistir, tá? Sobre o mundo do capital no mundo. E Democracia em Vertigem, quem não assistiu, Democracia em Vertigem, sobre o que aconteceu no Brasil em 2016. Um abraço, boa noite, muito obrigado.